going down for real. It's going down for real. Bom dia, galera. Então, boa tarde, boa noite, dependendo do que você está vendo aí. Vou falar um pouquinho sobre Ralph B. Para quem não sabe, ele tem a sua origem alemã, na qual, por devido a algumas complicações que teve naquela época, com sua família, porque sua família era judia. E devido a isso, ele teve que sair de lá, porque ele não era aceito em escola, na cidade, mercado, ele era tipo, todo mundo pegava no pé dele. Dele e da família dele, por ser dessa religião. E lá não aceitavam diversidade de religiões. E devido a isso, eles vieram a morar nos Estados Unidos. Só que após eles chegarem nos Estados Unidos, estavam muito próximos às guerras. E devido a isso, ele foi recrutado pelo Exército Nacional dos Estados Unidos a defender a sua mais nova cidade. Que não era bem dizer sua nova cidade, né? Tinha acabado de chegar, mas tudo bem. Aí, devido a isso, ele parou os seus estudos que estava fazendo naquela época e foi defender a sua cidade. Só que após alguns meses defendendo o exército, com as guerras, ele teve complicações com sua saúde. Que nisso, devido a essas complicações, ele veio ter a pneumonia. E devido a isso, ele não estava mais tendo forças para ficar lá. Então, o exército decidiu a deixar ele ir para descansar e, se desse assim, se não acabasse a guerra, e voltar depois que melhorasse. Aí, devido a isso, ele foi para casa. Pronto. Após alguns meses em casa, ele começou a fazer um curso de álgebra. Que após o término desse curso de álgebra, ele veio a fazer a sua brilhante e primeira ideia de fazer o primeiro videogame daquela época. Como naquela época não tinha muita tecnologia, essas coisas, ele... Vamos pensar em uma coisa para dinamizar, tirar esse clima de nada para fazer. Ele inventou o primeiro videogame, que ele veio chamar de Brown Box, que era uma espécie de caixa marrom. Era literalmente uma caixa marrom, ele fez uma caixa de sapato marrom, que tinha 2 controles, era tipo um consolezinho. Aí pronto, depois disso, após alguns meses, estava melhorando seu projeto, expandindo, uma empresa veio a comprar esse projeto, e lançou no mercado. Só quando ele lançou no mercado, ele veio a ser rebatizado novamente e foi chamado de Odyssey. Pronto, depois disso ele passou a literalmente ser uma caixa marrom, por causa que antigamente o nome dele já era esse. Uma caixa marrom com uma televisãozinha, um controle, não, 2 controles e uma arma. Porque como ele estava na guerra, né, ele inventou essa arma. Que era com raio de luz mesmo, ela atirava na tela. Pronto, depois disso, o seu trabalho, né, foi reconhecido, foi lá para cima. Aí depois disso ele foi conhecido como pai dos videogames, porque ele deu a iniciativa, né, deu pontapé para isso. Só que depois disso, né, veio no mercado, passou alguns anos, e ele, não, vamos fazer outra ideia, vamos passar mais adiante. Depois dessa ele inventou outro jogo, que dessa vez foi o Gênios, que era feito para fazer as crianças, jovens, reforçar mais a memória, né? Ficar mais... lembrar mais das coisas melhores, que era o quê? Era uma espécie de bola, tinha várias coisas aleatórias, iam piscando, você tinha que fazer essa ordem de novo. E era isso. Depois disso, aí sim seu trabalho foi mais reconhecido ainda. Aí que passou, mas bem pra cima mesmo. Ficou no topo mesmo, assim, das pessoas conhecidas. Pronto, só que depois dessa, como o seu trabalho foi tão bem reconhecido, sempre tem aquelas pessoas que vão querer também entrar no ramo. Que veio a empresa Atari, que fez o Pong. O Pong era uma espécie de console com a televisão e tinha uma barrinha de um lado, outra de outra, que uma bolinha ficava passando para lá e para cá pulando. Então, quando ele fez esse projeto, aí sim, nossa, o trabalho, os Gênios e o Odyssey ficaram para trás, não deram mais tanto, né, como já estava meio que repassado.
e entrou um novo jogo, ela ficou para trás e o Pong da empresa Atari passou na frente. Só que depois disso, como passou na frente, ficou muito bem reconhecido, passou assim o seu projeto. Depois disso, o seu projeto foi passado pela empresa da Atari. Lá, eu vou continuar mais ou menos a parte de onde Caio parou anteriormente e eu vou falar um pouco das obras do Ralph. Bom, sabendo que ele morreu aos 92 anos, e mesmo que seja a segunda vez que você já esteja escutando esse nome, Ralph Baer, nome complicado, né, de falar esse segundo, pois é, não há dúvidas de que ele afetou a sua vida. Ele desenvolveu o primeiro console de videogame caseiro, o Magnavox Odyssey, assim também como o Simon, que era basicamente aquele jogo com 4 cores, com memória eletrônica que frustra até hoje as crianças desde os anos 70, e desenvolveu patentes muito depois da sua aposentadoria. Bom, ele recebeu uma medalha nacional de tecnologia em 2006 nos Estados Unidos. Aí, ao decorrer do tempo, foi passando, aí em 1943, ele voltou à Europa para servir os exércitos dos Estados Unidos, onde ele se tornou um especialista em armas pequenas. Aí, o que apropriadamente pronunciou como ele mais tarde inventaria e patentearia o precursor da arma do jogo Duck Hunt, da Nintendo, que era um jogo que você ficava Depois da guerra, ele conseguiu um dos primeiros diplomas de engenharia de TV do Instituto da Televisão de Tecnologia de Chicago e começou a sua carreira de inventor. Aí ele começou com máquinas de corte cirúrgico e passou para radares militares, analógicos e eventualmente fez um console de videogame caseiro, na forma de Magnavox Odyssey. Ele concebeu uma tela de jogo na TV, em 1951. E seu empregador na época não se interessou, então essa ideia se perdurou por mais uns 15 anos aí. Aí em 1966, ele definiu de novo sua visão de como um jogo numa tela de TV poderia ser em 12 páginas. Um jogo de ação, jogos educativos, artísticos, tudo visando assim uma época em que a TV era uma única. Naquele ano, ele e seus colegas do contratante de defesa da Sands Associates construíram um protótipo. Eu vou falar sobre o Magnavox Odyssey. O Magnavox Odyssey foi o primeiro console de jogos com sucesso do mundo. Ele foi apresentado pela primeira vez em abril de 72 e lançado em agosto do mesmo ano, antecipando o jogo Pong do console Atari em 3 anos. É um console de jogos digital, porém muitas vezes ele é confundido com um analógico, devido à incompreensão de seu projeto de hardware. A Odyssey foi desenvolvida por Ralph Baer em 1966 e terminou por volta de 1968. Esse protótipo, conhecido como Brown Box, está agora no Museu Nacional de História Nacional de História Americano, né? Vai de novo. Boa tarde, eu vou falar sobre o Magnavox Odyssey. O Magnavox Odyssey foi o primeiro console de jogos com sucesso do mundo. Ele foi apresentado pela primeira vez em abril de 72 e lançado em agosto do mesmo ano. É um console de jogos digital, embora muitas vezes erroneamente confundido com um analógico, devido à incompreensão de seu projeto de hardware. A Odyssey foi desenvolvida por Ralph Baer, que começou a trabalhar em um protótipo em 66 e terminou por volta de 68. Este protótipo foi conhecido como Brown Box e está agora no Museu Nacional de História, em Washington. O design. Como todos os outros consoles de videogame, o Magnavox Odyssey é um console digital. No entanto, era como todos os consoles até a 8ª geração, que utilizavam um circuito analógico de saída de vídeo, devido ao fato de que os televisores da época seriam analógicos. Então, pessoal, vou falar agora um pouquinho mais sobre o sucessor do Magnavox Odyssey, que agora vai ser o VideoPack ou G7000.
Então, o G7000 foi bastante popular nos anos de 1970 e 1980. O console foi criado em 78 pela empresa Magnavox e também pela Philips, com a evolução do console Magnavox anterior para o Magnavox Odyssey ao quadrado. Então, o console foi lançado em julho de 1978 nos Estados Unidos pela Magnavox com o nome de Odyssey ao quadrado. O console foi lançado em dezembro de 1978 pela Philips em vários países europeus com o nome de VideoPad G7000. Então, nesse tempo aí não tinha mudado ainda, incluindo Portugal. Então, nos europeus e na Portugal, o nome foi G7000. Agora, na França, ele só veio chegar lá em 79, só que lá já teve uma mudança de nome, que foi para C52. Agora, no Japão, o console foi lançado em 82, também com o nome Odyssey ao quadrado, não mudou ainda. Então, agora, o sistema chegou no Brasil em 83, então dá para ver que depois que os outros países enjoam, é que vem chegar aqui, mas tudo bem. Então ele veio para cá pelo fato do console Odyssey não ter sido lançado oficialmente no Brasil. Então a Philips optou por vender seus sucessores nos países só apenas como Odyssey, não mudou o nome dos outros países, sempre foi Odyssey. Aqui estou eu mais uma vez. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre os gêmeos Osai. Brinquedo muito popular na década de 80, distribuído pela Brinquedos Estrela. E ele buscava estimular a memorização de cores e sons, com um formato semelhante a um OVNI. Ele possuía botões coloridos que emitiam sons harmônicos e se iluminavam em sequência. E cabia aos jogadores repetir o processo sem errar, né? E ele foi lançado em 1980 pela Estrela e foi o primeiro jogo eletrônico a ser vendido no Brasil, sendo a versão do Simon, do fabricante americano Hasbro. Muitos brinquedos eletrônicos da Estrela dos anos 80, como Pegasus, Colossus, Gênios e outros, saíram de linha. E em 1987, que a ProSoft desenvolveu um Gênios para MSX1, como pode ser visto na seção de Screenshot. O programa foi desenvolvido em BASIC. E o Gênios original possuía 3 jogos diferentes em 4 níveis de dificuldades, que o primeiro repetia a sequência, o segundo ele criava sua própria sequência e o terceiro ele repetia a sequência agora apertando somente uma cor. E os 4 níveis de dificuldades eram que o primeiro tinha 8 repetições, o segundo tinha 14 repetições, o terceiro tinha 20 repetições e o quarto tinha 31. Aí então ele voltou a ser fabricado pela Estrela de novo. Então é só isso por hoje. Obrigada. Hi, I'm Ralph Baer. I'm usually known as the inventor of the video game, particularly the console video game business. We built a succession of 7 models, the last one of which we call the brown box because it was covered by brown adhesive paper. Then we went on a 2-year trek trying to find somebody who would take a license and actually produce something. That turned out to be Magnavox. This is Odyssey, the new electronic game simulator. You attach Odyssey to your television set in seconds to create a closed-circuit electronic playground. The Odyssey sold quite well. About 100,000 was sold the first year in 72. By the end of life in 74, 350,000 Odysseys were in homes. Not a bad start. So several million people played video games by then. It's new from Magnavox. Odyssey. For the last 30 years, I've been doing toys and games, some of which became quite well known, like Milton Bradley's Simon game, for example.
But by and large, I'm in the same boat as other inventors. We come up with a lot of stuff, spend a lot of time developing and building things and marketing them, and if we're lucky, out of 10 or 15 items we do a year, maybe 1 or 2 of them wind up with a licensing agreement. My measure of success isn't a proper explanation of why I do what I do. First of all, my wife died in 2006. She died on a Friday. On Monday, the President of the United States hung the National Medal of Technology around my head. She didn't make it. So here I am. We built this house 53 years ago. I rattle around in it alone. So what do you expect me to do? All my friends, they're all gone. I've outlived them all. I'll be 90 in March of next year. So what am I going to do? I need a challenge. And I still get a big charge of making something work. I write the hardware, I push the button, I download it into the microprocessor, and it works. Ah, beautiful. It's like I'm basically an artist. I'm no different from a painter that sits there and loves what he does. I mean, would you ask a guy who's been painting all his life, why do you keep painting? Why don't you retire? Retire to what? I mean, stop painting? I mean, this is insane. I mean, why would you want to do that, right? So, here I am. No vídeo, Ralph vem falando do seu primeiro e brilhante projeto, o Brown Box. Ele está falando que na época que ele voltou da guerra, ele gostava bastante de crianças. E como ele gostava delas, ele queria fazer alguma coisa para tirar aquele clima de guerra. Bom, ele pensou, crianças gostam de brinquedo. Então, ele começou a fazer alguns estudos sobre alguns brinquedos. Então, ao voltar da guerra, ele se graduou em álgebra. Ele começou o primeiro projeto de um console, que seria o seu primeiro videogame. Então ele começou o seu teste de juntar o seu console com todas as televisões de todas as marcas. Pronto, depois disso ele começou a fazer vários jogos. Então, galera, eu vou continuar aqui da parte onde a Tainá parou, por causa dos problemas técnicos que teve, ela teve que sair. Então, naquela época o Brown Box, ele terminou de fazer os estudos do Brown Box e começou a estudar vários jogos para rodar na plataforma do console dele. Então, depois que ele fez isso, ele passou vários tempos estudando, testando várias televisões para não dar erro. Então, depois disso, veio uma empresa chamada Magnavox e comprou o seu projeto. Depois que ele comprou esse projeto, como ele não queria mais o nome antigo, que era Brown Box, porque como era de outra pessoa, eles tiveram que mudar, né? Então eles chamaram de Odyssey. Agora eu vou te contar um pouco mais de como foi o estudo dele no tempo da guerra, que não foi nada fácil, né? Porque ele estava na guerra. Então, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele estava em pé de guerra. Então ele foi para a guerra, chamado, né? E começou a defender o seu novo país. Então, com isso, ele teve algumas complicações da sua saúde e veio acarretar que ele teve pneumonia. Só que com isso, ele foi mandado para casa e quando ele chegou em casa, ele voltou a fazer o seu velho curso de álgebra que ele estava fazendo quando chegou no novo país que ele estava. Então, isso só que ele estava no hospital. Então, ele terminou o seu curso, concluiu, né, o curso, porque como ele já estava fazendo, ele concluiu. Só que depois disso, aí ele voltou para casa e como a Tainá falou, tava aquele climazão pesado mesmo, morte, perda de familiar, pai, tudo que foi para a guerra, a maioria morreu naquela época. Então, ele falou, não, nossa, vamos pensar aqui, tá esse clima de guerra tão feio aqui e criança gosta de brinquedo, não é verdade? Então, vamos fazer alguma coisa para tirar esse clima. Aí foi aí que ele inventou a tão boa, brilhante ideia de fazer o Brown Box. E é isso, cara.